Muito boa tarde, muito obrigada, Martin, pelo convite. É um prazer todo meu estar aqui e poder passar um pouquinho da nossa experiência. Meu nome é Sátia, como o próprio Martin já apresentou. Eu sou médica há 20 anos, tenho duas especialidades médicas, que é clínica médica, que é a clínica geral, e cardiologia. E eu trabalho, sim, dentro das minhas especialidades, mas com um enfoque de uma maneira mais integrativa e mais funcional. A gente não fala médico funcional porque estamos no Brasil e não tem uma especialidade de médico funcional. Então, a gente fala um enfoque funcional, a maneira de olhar o paciente de uma maneira mais completa. Eu utilizo sim a medicina convencional quando convém, quando necessário. A gente não é contra a nada, muito pelo contrário, é sempre o pensamento de agregar e ver o que que é mais interessante e mais estratégico para utilizar naquele paciente. E sim, temos um foco importante no atendimento de doenças autoimunitárias. E esse foco mais direcionado para doenças autoimunes ocorreu pelo fato de eu mesma ter sido diagnosticada com esclerose múltipla e síndrome de Sjögren há aproximadamente 13 anos atrás. Eu estava finalizando a cardiologia, na verdade, eu tinha acabado de finalizar a residência em cardiologia e não deu nem 6 meses, eu já comecei a apresentar sintomas da esclerose múltipla e muito rapidamente a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, digamos que há 12 anos, digamos, 13 anos, né, que é 2012, foi que minha vida mudou por completo. Então, mas o protocolo Coimbra, que é o tratamento que trouxe a minha vida de volta, tem mais ou menos em torno de uns 8 anos, que foi em 2017. Então, isso aí já foi uma outra mudança. Então, dentro dessa grande mudança, teve uma outra virada de chave quando eu descobri, né, o protocolo Coimbra, que é o tratamento de altas doses de vitamina D para doentes autoimunes. Então, a medicina de Sátia, digamos assim, ela é reescrita por conta da doença e, na sequência, por conta da descoberta do tratamento. Eu sempre falo, Márcia, que assim, nunca vem de graça. A doença, ela não cai na melhor fase da sua vida. É muito difícil. Eu acho que a pessoa está mentindo se ela falar isso, né? Com certeza. Normalmente, ela vem no caos, né? Então, naquela época, digamos assim, eu estava finalizando um ciclo muito extenuante, né, de muito trabalho, de muito estudo, muita dedicação, que começa já com a própria faculdade, né? Para entrar numa faculdade de medicina, permanecer nela, entrar no processo de residência médica, que não é muito fácil, entrar numa outra residência médica e no meio disso tudo também eu era casada, era o meu primeiro casamento. Assim que eu terminei a faculdade, eu me casei. Então, digamos que temos esse lado profissional, temos o lado, digamos, emocional, familiar, que era um casamento um pouco difícil, digamos assim. Quando a gente é novo, né? Então, a maturidade, uma série de outras coisas, né? Hoje a gente tem uma outra cabeça. Então, isso também foi um fator, digamos assim, que puxou um pouco todo o entorno, digamos assim. Então, hoje eu olho para trás e vejo que, nossa, não foi de graça, foram vários fatores, né, digamos assim, de dificuldade em lidar com muitas questões. Então, a doença apareceu realmente do nada, porque foi do nada, eu estava bem, no outro dia ela apareceu. Então foi do nada, mas um do nada com aspas, porque vinha processos emocionais e muito estresse, trabalho, etc. Então a gente fala que foi, né, do nada, foi mais ou menos assim. E eu vejo hoje a importância do emocional, enfim, como gatilho de doença, né? E fora o ambiente, digamos assim, o ambiente nutricional, né? O ambiente nutricional ruim, de uma alimentação completamente inadequada, um sono inadequado, um sedentarismo em altíssimo grau, digamos assim, né? Então a gente vai juntando os pontos, né? Então temos comida, temos sono, questões emocionais em casa, é o trabalho. Então, e de repente, do nada, aparece a doença. Então, não é tão do nada assim. E hoje, com a maturidade que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, eu vejo que formou-se uma perfeita rede para que a doença florescesse, né? Fora as minhas questões do passado, né? De muitas infecções na primeira infância, muitas pneumonias, muitas alergias graves, então já mostravam um corpo doente, digamos assim, né? Uma criancinha doente com muitas infecções, muitos antibióticos, consequentemente desbiose, alteração de microbioma intestinal. Então, junta esse passado, talvez uma genética distante, né? Porque não tem um autoimune próximo de mim, mas muito provavelmente deve existir
existir, isso é claro, e aí junta tudo, né? E aí aparece a doença, né? Então, de repente a doença aparece, né? E tem que levar em consideração tudo isso. Digamos assim, Márcia, na verdade, o corpo é nosso, né? Então, de alguma maneira, você é responsável pelo seu corpo, né? A gente tem o livre-arbítrio de fazer e acontecer, a gente, né? Então, assim, sim, somos responsáveis pelo nosso corpo, sim. Uma vez que nós somos adultos, somos responsáveis pelo que falamos, pelos nossos atos. Então, vamos ter escolhas e vamos ter consequências, né? E a gente também tem a questão da informação, né? Então, hoje, se tem uma quantidade de informação muito maior do que antes, quando eu entrei na faculdade, pós-faculdade. Então, hoje em dia, as coisas são muito mais disseminadas. O conhecimento ele é muito mais livre e fácil de se adquirir, né? Não estou justificando a ignorância do passado, mas só para dizer que o mundo mudou muito de um tempo para cá. Então, hoje está mais fácil de você coletar melhores informações. Você não depende tanto do outro, entende? Então, mas sim, de certa forma, respondendo, sim, somos responsáveis, né? As nossas atitudes emocionais. O que eu quero dizer é que talvez houvesse uma ignorância no passado. Talvez eu não entendesse a importância daquele ambiente, digamos, desgovernado. Será que ele poderia me causar alguma doença? Talvez eu não tivesse a maturidade adequada. Hoje, na situação que eu vivo e que me encontro, não há possibilidade de se repetir erros de 12 anos atrás. Não há condição. Então, não há condição de comer porcaria porque não estou afim de fazer a alimentação adequada. Não existe isso. Eu não vou fazer exercício porque eu não estou afim, não. Tem que fazer, faz parte. Faz parte da manutenção da saúde, né? Vou sair maltratando as pessoas, não falando de forma adequada, não tendo compostura. Então, você entende? Não que eu fizesse isso, estou só te falando assim, a questão de comportamento, de inteligência emocional. Então, a doença, ela alinha você, né? Hoje eu tenho conhecimento, eu tive uma resposta positiva com tudo que eu investi no tratamento de forma completa. Então, hoje eu jamais faria as atitudes antigamente, entende? Porque hoje tem-se a maturidade e a experiência e é o que eu passo aos meus pacientes. Os gatilhos para desenvolvimento de doença autoimune. Porque mesmo que tenhamos, Martin, a questão dos genes, né? Muito importante, você nasceu com aquele gene e vai morrer com aquele gene. A gente não tem uma engenharia genética ainda disponível que vai lá no gene, corta todos aqueles genes do seu corpo e joga fora. Então vai morrer com aquele gene. A questão é você ter a habilidade de deixar aquele gene silenciado, ou, em outros termos técnicos, deixar o gene metilado, com radicais metil para deixar ele calado, aquele tal do esparadrapo. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos, não há condição de se envolver com relações tóxicas. Não há condição de você estar dentro de um emprego, estar extremamente infeliz e você não encontrar um sentido naquele emprego. Não há condição de você não ter um horário para comer de forma decente, nem que você leve uma marmita para o seu trabalho, você entende? Tem aquele horáriozinho, então você leve uma fruta, algo mais saudável. Não, doutor, é porque na correria eu comi lá aquele salgadinho que é o que tinha. Não, não é que tinha, mas é o que porque você não se planejou. Então, com o conhecimento de hoje, desculpa, Márcia, mas é quase um suicídio, entende? Não, não, não intencional, mas entende? Se maltratar a nível de relações problemáticas, a nível de emprego, com alto assédio moral, um exemplo, comendo um monte de lixo, um monte de porcaria que faz mal à saúde, comendo plástico, sabe? Comendo coisa contaminada, cancerígena. Então, não tendo noite de sono, não respeitando o seu cortisol, sua melatonina. Tudo bem, a gente tem que pagar as contas, tem que viver, mas tem que ter uma organização em relação a isso, e tudo é possível ser organizado. Então, eu acho que quando começa assim, não, é porque não tem como. Não, tem. É porque você que não planejou direito. Mas nossa, aí ia ser muito rígido. Tem que ser, porque se não tiver o mínimo de organização, você vai colher essa desorganização, vai ter um fruto, que é muito provavelmente é uma doença lá na frente, que pode ser um autoimune, pode ser um câncer, pode ser uma doença neurodegenerativa, porque não dá para ficar em cima, como a gente fala no Brasil, da carne seca, achando que você faz as coisas totalmente inadequadas a nível ambiental e achar que vai ficar tudo bem daqui a 10 anos, daqui a 15. Eu sou prova viva disso. Então, eu vejo isso todos os dias no consultório. E a doença, ela não vem, nossa, eu tô super feliz e a doença veio. Não, eu tô mal pra cacete, muitos anos, em ambientes terríveis, internos e externos, e
probabilidade, é o que eu falo sempre, a probabilidade é alta, né? A gente não é Deus para dizer assim, com certeza você vai ter isso, né? Mas a gente fala, olha, a gente trabalha com estatística. Então, a estatística, a probabilidade maior é que você pode desenvolver alguma coisa. Lembre-se que a gente vai ficando mais velho. Então, não é mais, não aguenta mais o tranco de antes, entende? Então, a gente também tem que respeitar o nosso corpo. Então, são escolhas, né? Então, entra de novo naquela história da responsabilidade, né? Então, a gente roda, roda, roda para no final dizer a questão da responsabilidade.